Vamos lá, atenção, gravando. Olá, chegou a hora do Tela Aberta, o seu mergulho semanal no universo do audiovisual. O tema de hoje é a produção audiovisual nas escolas da Rede Municipal do Rio de Janeiro. E o nosso convidado é o professor Cláudio Garcia. Ele é ator, diretor e professor de artes cênicas da Rede. E há muitos anos coordena oficinas de audiovisual com uma longa produção de vídeos com os alunos. Seja muito bem-vindo ao Tela Aberta, Cláudio. Obrigado pelo convite. Um prazer estar de volta na Multirio. Prazer é todo nosso. Cláudio, você é ator, faz teatro, cinema, TV, chegou a apresentar até um programa aqui na nossa Multirio. Como você se tornou professor e quando passou a produzir audiovisual nas escolas com seus alunos? Fala pra gente. Bom, em 99 eu comecei a trabalhar na prefeitura, eu tinha me formado na Unirio, fiz artes cênicas e comecei a trabalhar dando aula de teatro, né, nas escolas. E aí, por causa dessa experiência que eu tive na Multirio, que foi em 2001, que eu comecei a apresentar um programa aqui, eu passei a ter um contato mais direto com esse universo, né, de câmeras e tal. Eu já trabalhava fazendo algumas coisas, umas participações em televisão. E aí eu falei, quero levar essa ideia para a escola. E eu comecei a trabalhar com audiovisual lá em 2001, 2002. E aí, mas na verdade era uma experiência inicial. E lá para 2006, assim, que eu comecei a trabalhar só com isso, parei as minhas aulas de teatro e fiquei só com audiovisual. E desde então tenho trabalhado com eles direto. Só com audiovisual? Só com audiovisual. Eu assisti uma produção sua, Que Sorte, que é um filme mudo e preto e branco. Como é que foi trabalhar essa linguagem que é sem falas, sem cor, com alunos tão jovens? O Que Sorte, na verdade, é um filme que eu fiz na Escola Municipal Comunidade Vargem Grande. Eu tinha começado a trabalhar nessa escola há pouco tempo e a gente ainda não tinha muitos equipamentos na escola. Então, naquele ano, a proposta era trabalhar com o celular, porque em outras escolas eu já tinha equipamento, câmera, microfone, e a minha preocupação sempre foi cuidar de tudo, assim, de pensar que, vou fazer um filme, mas o som tem que também estar com uma qualidade boa, a imagem. E aí, como a gente não tinha um microfone, eu falei, gente, vamos fazer filmes esse ano que sejam filmes que a gente não precise de som. Então veio a proposta de fazer o Que Sorte. E aí, na verdade, discutimos várias possibilidades, como que a gente faz um filme sem ter falas, né? Então eu trouxe vários filmes, passei exemplos de filmes mudos, de Chaplin, né? Enfim, começamos a discutir, até que começou a surgir o roteiro, e aí a gente foi trabalhar mais a fundo na ideia de como desenvolver essa história, como fazer a história fazer sentido sem fala, e aí a gente começou a tentar experimentar algumas possibilidades, fizemos alguns exercícios, até que com o roteiro pronto a gente começou a gravar. E foi uma experiência ótima, né? Porque na verdade foi o primeiro filme que eu fiz que não tinha fala nenhuma, um filme todo, assim, tem um filme de 10 minutos, sem fala, foi uma dificuldade grande, foi um desafio, na verdade, para mim e para os alunos, mas eu acho que o resultado me deu uma nova possibilidade de trabalhar dentro da escola e eu curti muito, assim. Não, e muitas vezes é mais difícil você fazer um filme sem fala, né? Como é que Sim. você vai trazer isso para as pessoas? Agora, eu achei o Que Sorte sensacional, porque você vê aquela menina desesperada e que nada dá certo, porque ela está tão preocupada que ela tem que passar na recuperação e ela se empasta e ela tem problema para pegar a condução e a bicicleta dela quebra e, no fundo, ela vê que ela é uma menina de sorte. Quer dizer, eu acho que isso traz uma coisa tão boa para os alunos, né? Sim. E assim, foi muito engraçado porque quando a gente começou a discutir, né, como que a gente faria, cada cena a gente trabalhava, tentava entender como que a gente vai organizar para fazer sentido no final, para trazer as piadas, as gags. E aí eu trouxe alguns filmes do Buster Keaton que tem uma coisa um pouco diferente do Chaplin, trabalha muito a coisa física, né, é quase um dublê. E aí isso foi muito legal, porque a gente também trabalhou essa ideia do físico dentro da história, né? Então, quase tudo que acontece com ela durante o filme é físico, né? Ela sofre, ela se suja, ela cai, ela perde a bicicleta, ela é assaltada. Então, todas as situações vão para essa piada mais no físico, assim. Ela fica nervosa, né? E aí, então, isso foi bom porque a gente acabou tirando a ideia de ter que ter falas para complementar. Em alguns momentos tem as falas que a gente bota a cartela para poder
classificar ali o que ela está dizendo, identificar, mas no geral a ação é física, então fica muito mais claro para quem está vendo. Então foi esse caminho que a gente seguiu e acabou sendo muito interessante. E é muito divertido porque assim, a gente conseguiu envolver todos os alunos no projeto, né? Todo mundo queria participar, todo mundo queria dar ideia, porque quando tem um roteiro escrito, geralmente se concentra na mão daqueles alunos que escreveram. Nesse não, era uma coisa mais livre, então todo mundo queria opinar para, não, mas eu acho que pode ter a cena assim, então vamos fazer naquela hora assim. Então foi muito divertido fazer e é bem, e sempre bom. E o resultado, assim, eu acho incrível o resultado, acho que é um filme, um dos melhores filmes que eu já fiz, assim, com eles, pela dificuldade que a gente teve inicial, pelo desafio e pelo resultado que a gente conseguiu. O desafio deve ter sido grande e os alunos devem ter adorado o final, que é o final que todo aluno sonha, não ficar de recuperação. Não ficar de recuperação. Devem ter e, assim, adorado. aí foi muito legal, porque assim, esse filme levou 6 meses para a gente fazer, a gente ficou 6 meses trabalhando. E era muito difícil, porque tinha uma ansiedade dos alunos e tinha essa coisa. E aí, quando a gente foi se aproximando do final do filme, das gravações, eles se aproximaram dessa época das provas finais, e aí tinha essa tensão. Professor, mas amanhã tem gravação, mas eu acho que eu vou ficar em prova final, então eu tenho que estudar. Então, a dificuldade da personagem também se apresentava no elenco, momento. na equipe, né? Então, era muito legal ver esse paralelo, assim. Agora, outro filme seu com os alunos me chamou muito a atenção, que é o Ai, Cadê Meu Cartão? Eu fiquei curiosa, porque eu sei que antes de você produzir, você mostrou para eles o filme Corra, Lola, Corra, que é dirigido por Tom Tykwer. Você sempre trabalha com referências assim? Eu sempre tento trazer essas referências, sim, porque assim, quando eles trazem as ideias de todos os filmes são escritos pelos alunos, eu já fiz mais de 150 filmes, né, com os alunos. Então é difícil você conseguir contar uma história de outra maneira. Então eu vou trazendo as referências, eu falo, tem um filme que tem uma ideia que é assim. Então eu tento construir com eles a narrativa do filme, a linguagem, a partir de exemplos. Então eu vou trazendo coisas. Às vezes são eles que sugerem, professor, eu vi um filme tal. Então eu gosto de trazer. O Corra, Lola, Corra, por exemplo, era um filme que tinha muita correria. Quando eu vi aquela correria, eu lembrei do filme e falei, gente, vou trazer um filme para vocês assistirem. Aí a gente trouxe o filme, eles viram o filme, e aí isso mudou algumas coisas. A personagem que não se chamava Lola passou a se chamar Lola por causa do filme, sim. E a gente mudou algumas coisas na maneira de fazer. O roteiro foi adaptado, porque no Corra, Lola, Corra, quando ela corre, ela esbarra em alguém, ela tem uma visão, imaginando como é que é o universo daquela pessoa. A gente introduziu isso no filme também, então era a imaginação dela pensando, se essa pessoa achar o meu cartão, ela vai rir da minha cara. Então, a gente foi colocando isso. Então, foi muito importante o filme, né? Ter trazido o filme, trouxe um outro olhar para eles e isso alterou o roteiro, alterou a maneira de filmar. Então, eu gosto, eu acho importante, até porque, assim, eu acho que o meu papel como professor também é poder trazer possibilidades diferentes, né, do que eles estão acostumados. Muitas vezes não têm acesso a filmes. Sim. Hoje está um pouco mais fácil, mas esse filme é um filme de 10 anos atrás. Então era mais difícil. Para ver um filme você tinha que ir ao cinema, nem todos têm acesso ao cinema. Vai abrindo a cabecinha deles, né? Então eu acho que é meu papel, trazer ali referências para que a gente consiga construir uma coisa com uma linguagem pelo menos diferente, inovadora para eles, né? Claro. Agora você também fez produções com plano e sequência. Pode explicar o que são esses planos e sequência e como é que foi a experiência dessa produção escolar? Bom, o plano sequência e eu vou falar do jeito que eu falo com os alunos, né? Quando você aperta o botão de começar a rodar a câmera, né? Começar a gravar, até o momento que você para de gravar, esse é o plano. Sim. Né? Que é a menor unidade de um filme seria o plano. Você pode ter um plano de 1 segundo. E aí eu sempre tento trazer ideias também para eles que eles possam trabalhar sem cortar, porque nem sempre a gente consegue tempo de fazer filmes que a gente vai conseguir editar depois, né? Então às vezes é muito corrido. Então tem alguns filmes pequenos que a gente fez que são plano sequência, que é você ligar a câmera e fazer o filme todo de uma vez, como se você estivesse fazendo um espetáculo de teatro que é todo ensaiado e você faz sem cortes. Né? Então a câmera precisa estar ensaiada com os atores para andar junto, para fazer a movimentação, enfim. Então é um trabalho diferente que muitas vezes é um exercício que eu faço com eles, mas algumas vezes a gente consegue colocar em alguns filmes, né? Então às vezes o filme não é inteiro em plano sequência, mas aquela cena vamos tentar fazer em plano sequência? Então também traz um desafio para eles, né? De se organizarem, de estar com o texto bem decorado, de saber a movimentação que eles vão fazer, a câmera. Então às vezes a gente faz 1, 2, 3, 4, 5 vezes para conseguir dar certo.
E aí é uma coisa diferente. Não, é isso que eu tento, né? Buscar possibilidades diferentes. E o plano de sequência é uma coisa que eu sou apaixonado, particularmente. Assim, um dos filmes que eu vi recentemente, que é o 1917, que ele é um filme que simula um plano sequência, mas ele não é um filme em plano sequência, né? Mas ele dá a ideia de que porque tem cortes invisíveis. Então, eu tento trazer, mostrar para que eles vejam, tem esse filme aqui, legal. A Arca Russa é um filme também que é todo em plano sequência, que para eles, a princípio, é um filme chato, que é um filme demorado, 1 hora e tanto, não tem falas, mas eu trago a ideia para eles entenderem. Muitas vezes eu mostro o making of do filme para que eles entendam como é que é feito a movimentação, e eles sempre curtem, né? Então acaba que eu acho importante fazer essas experiências, né, com a câmera antes de chegar no filme pronto. Bacana. Agora, Cláudio, você tem uma longa história com audiovisual na escola. Que dicas que você daria para um professor que está começando nessa história? Bom, eu gostaria muito de ter tido essas dicas quando eu comecei. Quando eu comecei, eu não tinha muito para onde ir. Foi tudo no chute, tentando, arriscando, né? Eu sou autodidata, eu não sou formado em cinema, então a minha construção também de trabalho foi com os alunos no dia a dia. Então a dica que eu dou é, primeiro, tenha uma boa história para contar. Acho que é fundamental você ter uma boa história. E tente trazer para os alunos as possibilidades que a gente tem de contar essa história, né? Romeu e Julieta, por exemplo, eu sempre falo para eles, é uma história clássica de mais de 400 anos e ela já foi refeita de diversas maneiras, com diversas adaptações, contada de forma diferente. E a gente sempre pode contar a mesma história de outra maneira. Romeu e Julieta no balé. No balé, enfim, tem filmes que trabalham nos dias de hoje, tem um filme do DiCaprio que é nos dias de hoje, tem um filme que se passa na Favela da Maré. Então a gente tem possibilidades de contar a mesma história. Exatamente. E é o que eu tento fazer com eles, né? Trazer essa possibilidade da gente recontar as histórias, né? Recriar algo que eles já viram, porque muitas vezes as referências que eles trazem são legais, mas que a gente não consegue adaptar para o universo escolar, né? Então, às vezes eles trazem, eu vi um filme assim que eu queria fazer assim. Tá, mas como que a gente vai fazer isso numa escola? Então, é uma releitura, muitas vezes, de alguma ideia que eles já viram, e aí a gente acaba construindo. Então, eu acho importante. Então, a história, acho que é fundamental. Claro, ter um bom som ajuda, porque se tiver fala e se a gente não conseguir entender, isso vai tirar um pouco a atenção de quem está vendo. Mas hoje, para o professor que está começando, eu indico botar a mão na massa e fazer. Eu acho que é fazer, na prática, tentar. Hoje os alunos são mais preparados. Quando eu comecei, ninguém tinha mexido numa câmera. Hoje os alunos todos têm um celular, né? Eles já conhecem, eles já se gravam, mão, já né? fazem, né? Já editam muitas vezes. Então, acho que é mais fácil para começar. Basta o professor ter a disponibilidade e a coragem de tentar arriscar. E eu acho que vale a pena, porque o resultado sempre vale a pena. Agora você, com essa experiência toda, chegou a escrever um livro. Fala um pouco pra gente sobre esse seu livro. Bom, eu fui convidado por um amigo, o Josias Pereira, que é um professor de mestrado lá de Pelotas, na Universidade de Pelotas. Eu já tinha trabalhado com ele aqui no Rio, a gente já tinha feito alguns trabalhos, e ele tem já um trabalho em cima de vídeo na escola. E aí ele me convidou para escrever esse livro, que é o roteiro de vídeo para trabalhar com estudantes, né? Roteiro de vídeo estudantil. A gente escreveu em 2017, que é, na verdade, eu contando como eu faço com os meus alunos. É um pequeno manual de como eu trabalho com os meus alunos, do início da ideia até o filme pronto, tá? Então, é mais ou menos isso. E foi uma experiência legal, porque eu pude rever o meu trabalho. Hoje, o jeito que eu trabalho já é praticamente um processo de trabalho que eu repito todos os anos. E, claro, os resultados são sempre diferentes, mas hoje eu já tenho uma estrutura, uma metodologia de trabalho que eu não tinha quando eu comecei. Então, eu quis botar isso no papel, a gente conversou. Então, ele entra com a parte teórica, o Josias, e eu entro com a parte prática, falando como é que é o meu dia a dia, como é que eu faço para ter ideia. Por exemplo, uma das coisas que eu falo é, os alunos, quando trazem as ideias, às vezes chegam 50 ideias sobre um filme. E aí a gente vai filtrando, vai diminuindo até chegar a 5 ideias. Depois dessas 5 ideias, a gente diminui para 3. E aí essas 3 a gente vai desenvolver mais um argumento um pouco maior, até chegar no filme que a gente vai fazer e começar a escrever o roteiro. Aí a gente entra no processo de escrita do roteiro e assim segue. Então, é uma técnica que eu utilizo para que todos se envolvam, para que todos participem, mesmo que, de repente, só 2 vão escrever o roteiro, ou só 3 ou 4, mas todos os alunos se envolvem, trazem ideias. Então, é uma possibilidade que eu encontro de envolver a turma inteira. E aí, o livro é um pouco isso, como é que é esse meu processo, você encontra por aí para comprar. Acho legal que os professores possam ter acesso a uma facilidade que eu não tinha. Ninguém falava disso antigamente, né? Hoje, graças a Deus, a gente já tem várias pessoas que também já fazem vídeo na escola, cresceu muito, então acho que é importante. Tem um caminho.
Obrigada, Cláudia. A gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí que a gente volta já já com o nosso professor Cláudio, que sabe tudo de audiovisual. A gente está de volta com Tela Aberta de hoje, conversando com o professor e ator Cláudio Garcia sobre a produção audiovisual nas escolas da rede municipal. Cláudio, qual o impacto da produção audiovisual nos seus alunos? Olha, eu posso dizer que o impacto é, assim, transformador, porque, assim, quando eu começo a trabalhar com os alunos que entram para fazer a minha oficina pela primeira vez, a maioria nunca teve contato direto com o audiovisual. O contato é o que eles têm com os celulares e com as coisas que eles produzem hoje. Mas eles passam a ter um outro olhar para o audiovisual que eles não têm antes, né? Pelo menos tentar fazer uma leitura do que eles estão vendo, tentar entender. E o final, quando o filme está pronto e eles conseguem se ver e tem essa troca com o resto da escola, com todo mundo, né? A exibição, o filme para todo mundo da escola, eles se colocam numa posição de importância que no começo eles não têm. Eu já tive experiências com alunos que na escola eram aqueles alunos que eram tratados como os alunos que não eram tão bons, né? Mas que se destacavam na minha oficina e aí passaram a ter um outro olhar, não só da escola, né? Mas dos amigos também. Então, isso eu acho que é o mais legal. E até para eles mesmos, né? Sim. Com aquela história de autoestima do adolescente, que é importante para eles mesmos. Muitas né? vezes o aluno, quando chega na oficina, ele não quer se expor. Muitos querem trabalhar só na equipe técnica, eles não querem estar na frente da câmera. Tem um pouco de mas vergonha, com o tempo eles não? vão se soltando. E aí, no final, eu tenho briga para quem vai Pra quem atuar, porque quer todo mundo quer participar. fazer. E aí, depois do filme pronto, que a gente analisa, a gente discute o resultado do filme, é sempre muito importante ver essa curva de crescimento deles, né? Porque eles começam bacana. sem saber nada, sem entender nada, eles não têm a mínima noção de como é feito, como é que se pensa um roteiro. E quando termina, eles já falam, professor, quando a gente vai fazer o próximo? Então, assim, é muito prazeroso. Eu também tenho oficina de fotografia que eu trabalho, eu tento trabalhar esse olhar também na fotografia e acaba que é uma coisa que sempre o resultado é muito impressionante para mim, sabe? Eu sempre me surpreendo, eu já estou fazendo isso há mais de 20 anos e eu sempre me surpreendo, porque é sempre muito rico você ter essa possibilidade de olhar para um aluno, de ver o sorriso dele no final, sabe? De ver que ele se sente capaz por ter produzido uma obra. E aí, muitas vezes, a gente consegue mandar para festivais, exibir o filme. E aí, eles também têm essa valorização. Por exemplo, aqui, de ter o filme exibido aqui na TV Claro, para eles, é claro. algo que é incrível, assim. Então, com certeza eles vão chegar, professor, e aí? Como é que foi? Vai passar meu filme, né? Claro. Eles vão nessa expectativa. E não é Então, só tão maravilhoso para eles, mas quanto para você também, né, sim, Cláudio? claro, com certeza. Para mim é assim, aquela coisa, mas o seu trabalho, você trabalha muito, é difícil. É difícil, a gente trabalha muito, é cansativo muitas vezes, a gente tem Sim, muitos alunos, com muitas certeza. experiências. Mas o resultado, no final, me dá um prazer, assim. Então, tenho a sorte de conseguir trabalhar fazendo uma coisa que eu você gosto gosta. muito de fazer com eles. Isso é sempre muito bom. prazeroso. Agora, você acha que a produção audiovisual na escola abre espaço para temas que não são muito abordados normalmente? Olha, eu acho que a produção não só abre essa possibilidade, mas no meu trabalho isso talvez seja o principal fator quando a gente vai pensar num filme. Eu sempre tento trazer discussões para a sala de aula, que são discussões que eu vejo que muitas vezes a escola não permite. Não porque não quer, mas que não tem esse espaço. O professor está dando uma aula de matemática, de português, de história, muitas vezes ele não consegue tempo de sair da matéria que ele está dando para entrar numa nisso, discussão. claro. E a minha aula permite, porque a gente está ali discutindo, a gente fica um bimestre discutindo ideias para escrever um roteiro. Então, nessa troca, nessa conversa, né, a gente consegue entender quais são os problemas que eles passam, as dificuldades, e grande maioria das vezes, os filmes que eu faço têm a ver com isso, problemas que eles passam no dia a dia. Esses filmes que a gente mencionou, o Ai, Cadê Meu Cartão, é baseado numa história real que aconteceu com um aluno. A gente estava batendo papo antes sobre isso aqui. O outro filme também, o Que Sorte, tem uma ideia que surgiu de um fato que aconteceu com uma aluna, que achou que tinha ficado em recuperação e depois foi descobrir que não estava. Então, sempre eu tento trazer as ideias, né, mas eu deixo que as ideias que eles tragam se apropriem do que eu estou propondo. Então, esse ano, por exemplo, a gente está trabalhando no núcleo de arte que eu trabalho, né, que é o professor Albert Einstein, a gente está trabalhando com ideias em cima do celular. Então, vão sair 2 filmes esse ano que também têm a temática do celular, que acho que é algo que está muito sendo um problema nas escolas, problema nas famílias, eu tenho filhos, né? Então, como é que a gente discute essa relação
com esse equipamento que está na nossa mão, né, com essa tecnologia. E aí, com certeza, os filmes desse ano vão ter um olhar, pelo menos, para isso. Não que a história, não estão prontos ainda, mas não que a história vai ser sobre o celular, mas de que maneira você lida com esse aparelho, né? Então, eu trago a proposta e eles vão tentando trazer as ideias para a gente construir. De alguma forma vai exatamente. ter Então, tento esse falar assunto. disso. Então, os temas às vezes são polêmicos, a gente já discutiu questões polêmicas, questões de identidade de gênero, enfim, problemas que os alunos passam com a família. Às vezes tem filmes que tratam de relações familiares. Como é que eu me relaciono com a minha mãe? Como é que eu me abro com a minha mãe para contar alguma coisa que eu não tenho coragem? Então, às vezes acontece. E mesmo que o filme não surja, mas pelo menos a gente teve a oportunidade de discutir e aí eles saem de lá com uma outra visão, né? Uma outra possibilidade de diálogo. Até mais aliviados, Sim, né? com certeza. Muitas vezes é isso, né? Querem falar, não tem para quem falar e ali eles têm esse espaço para poder conversar. Agora, a gente separou um trechinho de um vídeo produzido por alunos e alunas do Cláudio, chamado Curvados. Ele aborda o impacto dos celulares, que a gente estava falando agora, no nosso dia a dia. Vamos só dar uma olhada, que é muito importante esse trechinho que a gente separou. Roda VT. Cláudio, como a gente estava falando antes aqui, debatendo aqui, né, sobre os aparelhos, a gente fica curvado mesmo, não tem jeito. Como você estava falando, a gente veio no metrô, todo mundo curvado. E aí, como fazer? Tem que debater esse assunto, né? Exatamente. Não tem Esse jeito. filme é um filme que a gente começou a pensar em 2015 e em 2015 nem todos os alunos tinham celular. Hoje não, hoje é uma realidade presente, todos os alunos têm seu celular. Uns melhores, outros piores, mas todos têm um celular. Todos, em algum momento, eles vão se dedicar a mexer, não na escola, mas no dia a dia, né? Então, essa é uma realidade muito presente. Mas quando a gente foi falar do Curvados, eu tinha lido uma matéria que falava disso, né? Que é a teste, né? Que é essa coisa do pescoço curvado. E eu li essa matéria para eles numa conversa, mas não era para fazer um filme. A ideia era só bater um papo, falar sobre isso, porque eu estava me preocupando. Eu via que eles estavam o tempo inteiro mexendo. E a proposta nesse ano, foi no mesmo ano que a gente fez o Que Sorte, era trabalhar com filmes com celular. Então a gente falava disso. Como que a gente usa o celular de maneira correta, sem a gente correr o risco de amanhã a gente estar com o pescoço arrebentado e ter que fazer uma cirurgia no pescoço. A gente brincava falando disso. E uma aluna falou, poxa, por que a gente não faz um filme sobre isso? E aí um filme virou quase uma propaganda sobre cuidado, olha aí o que você está fazendo, né? Então, abre o olho, isso aí é perigoso. E foi muito legal falar disso num momento que ninguém falava tanto, assim. Então, foi muito feliz assim, a colocação da aluna que teve a ideia e ela trouxe o roteiro e a gente começou a trabalhar em cima. E é um filme que eu gosto bastante, assim, que é um filme curto, mas que ele tem uma mensagem direta, né? Ele é muito explícito e divertido de fazer e envolveu toda a escola também, isso foi muito legal. Porque como aparecem muitos alunos, como a gente viu aí, que estão na escola, É uma não são turma alunos grande, que né, que faziam a aparece. minha oficina, são alunos da escola que toparam fazer. Então a gente chegava no recreio, vamos gravar aqui, você topa ficar aqui jogando futebol? Sim, e eles topavam. Todos se envolveram Foi muito legal. nessa causa. Agora, em meio a tanta tecnologia, a criatividade ainda tem destaque nas produções de filmes, você acha? Olha, eu acho que sim. A gente tem que achar esse espaço para falar disso, né? Acho que os filmes hoje, eles perderam muito de espaço para as redes sociais, né? Que eles estão fazendo muitos vídeos, mas fazem vídeos para rede social aqui, ali, vídeo e tal, e dancinha. Então, assim, ter a oportunidade de fazer um filme com os alunos e falar disso, acho que ainda é uma resistência que a gente tem. Acho que o teatro passou por isso com o surgimento da televisão, Verdade. discutiu se o teatro vai acabar, né? E acho que hoje a discussão é essa, assim, até onde o cinema vai? Porque hoje, para ir ao cinema, tá mais difícil. As pessoas não querem mais ir ao cinema porque a gente tem
vários streamings que a gente pode assistir em casa, a gente pode ver no celular um filme, né? Então, o cinema acabou ganhando uma outra conotação. Antes era aquela tela grande e agora o cinema é aqui nessa telinha, né? Impressionante. Então, a gente tem que achar esse espaço. Então, eu sempre tento trazer isso para os alunos. Eu sou uma pessoa que vou muito ao cinema, mas eu vou muito menos que eu gostaria e vou muito menos que eu ia você antes. ia. É isso que eu ia falar. Então, se eu passo por isso, imagino eles, que já não têm essa facilidade. O cinema Nem às vezes essa é cultura caro, exatamente, como não a gente tem. teve, como a gente foi Então, criado. eu tento brigar para isso, assim, eu tento valorizar, falar, não, gente, o cinema é importante, o cinema ele é uma outra maneira da gente contar uma história. Não estou invalidando o que vocês fazem, não invalido as redes sociais e os vídeos que vocês produzem, mas a gente pode fazer isso de outra maneira. Então, é o que eu tento trazer. Bom, Cláudio, há quem diga que os nativos digitais, que são aqueles que nasceram na internet, né, já com internet, smartphones, estão em vantagem hoje em dia. Você acha que ser nativo digital faz deles usuários responsáveis da tecnologia? Não, eu acho que não. Eles são nativos digitais. Eu tenho um filho de 11 anos que não nasceu com o celular na mão, mas já está desde muito pequeno, né, mexendo, porque tem uma irmã mais velha também. Domina muitas coisas, faz coisas que eu não sei fazer, né, mas muitas vezes eles usam da maneira errada ou da maneira mais simples, né? Então, o que eu tento muito trabalhar quando eu estou trabalhando com um aluno é fazer ele entender que aquela ferramenta é muito poderosa e ela pode ser utilizada de outra maneira, né? Eu não tinha acesso à câmera. Quando eu era criança, eu raramente poderia tirar uma foto, porque tinha que revelar o filme depois. Meu pai falou, não vai tirar foto não, vai estragar, né? Eles hoje têm muita facilidade, mas fazem, na verdade, muitas vezes sem pensar. Então, o que eu tento com as minhas aulas é falar, tá bom, vamos fazer o que vocês fazem, mas vamos ter um olhar diferente, vamos primeiro pensar o que a gente quer dizer quando a gente faz um filme? O que a gente quer dizer quando a gente faz um vídeo simples? Pode ser um vídeo de 30 segundos. O que você quer dizer com esse filme? Qual é a mensagem que você quer passar? Então, eu vou tentando trazer para eles um conceito maior, né, sobre algo que eles querem dizer. E muitas vezes eles produzem vídeos, postam os vídeos, mas eles não sabem nem sobre o que eles estão falando, estão reproduzindo alguma coisa que eles viram, né? Então, acho que a ferramenta está na mão deles, eles usam com propriedade, muitos conseguem editar vídeos, fazer coisas maravilhosas, mas eles não têm esse cuidado e aí cabe a nossa parte, nós, escola, nós, professores, né, tentar consolidar essa coisa que já está aí, já está consolidada, na verdade, mas com outro olhar, né, trazendo um olhar diferente. É verdade. Você tem algum filme ou filmes que te marcaram mesmo, assim, favoritos? Ou um favorito? Tem muitos filmes que eu gosto, assim, que eu vi, assim. Um filme que eu destaco, que eu falo muito, é o Shakespeare Apaixonado. É um filme que traz as minhas duas paixões, né? Fala do cinema e fala do teatro. Então, muitas vezes eu acho que é muito difícil você conseguir trazer uma peça teatral para o cinema e conseguir uma adaptação. Então, esse é um filme que me marcou. Quando eu vi o Shakespeare Apaixonado, eu queria ver de novo, porque eu via os bastidores do teatro elisabetano, os bastidores do teatro de Shakespeare, coisa que eu via na faculdade, que eu ouvia falar, e ali se materializava. Então, foi num momento que eu já era jovem, já estava na faculdade, mas é um filme que me marcou muito, que eu sempre tento rever quando eu posso, passo para os meus filhos. Minha filha agora está com 17 anos, vai fazer Enem esse ano, quer fazer faculdade de cinema, faz teatro. Então, assim, tá ali, é uma oportunidade que eu tenho de estar com ela. Então, eu sento lá, vamos assistir um filme junto? Aí eu vou lá, vou caçar esse filme para a gente assistir. Então, esse é um filme que me marcou bastante. Apesar de nem ser um dos melhores filmes que eu já vi, mas pela história, pelo jeito que ele era contado, acabou me marcando e foi importante, assim, dentro da construção do meu trabalho. Chegamos ao fim de mais um Tela Aberta. Foi muito bom ter você aqui com a gente, Cláudio. Muito obrigada pela sua presença. Foi muito bom, foi um prazer conversar com você. Prazer, Cláudio. Semana que vem a gente volta com mais Tela Aberta para vocês. Até lá. Tchau, tchau.